Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com, Jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Gustavo, que volta comigo pro Canadá, mas é um Canadá diferente, Gustavo. Pois é, o Canadá que eu morro de vontade de conhecer, um Canadá que fala francês. Isso. O francês mais bonito que tem, mais bonito do que os franceses dos nossos amigos franceses. Mesmo? Eu preciso aprender a falar quebecois, francês do Quebec. E eu tô aqui com o Rodrigo que saiu lá de São Paulo, fez uma pausa na floresta amazônica, casou com a Nayandra e foi gastar todo o francês dele lá no Quebec, no interior do Canadá, e vai contar pra gente uma história super bacana. E aqui é o Rodrigo, aqui do meu lado tá a Nayandra, que não é a Luísa, mas tá no Canadá. Agora lembra desse meme aí, pessoal? É o meme pra pegar velho aqui, ó. Quem lembra? Eu sou a Nayandra e eu tô aqui com o Paulinho, que já é meu amigo há muitos anos, só que tá sabendo agora. Ah, que legal! Muito bom, gente! Estamos de volta com o Jetlag Raiz, né, Gustavo? Depois de 2 episódios especiais, desde a África do Sul, do nosso amigo Juan no English, a gente não faz uma conversa com quem está fora do Brasil. Pois é. E dessa vez, né, Paulinho? É tão raiz esse podcast que a gente começou no episódio 3, entrevistando o Cleuber, que mora lá na região de Alberta, no Canadá. E depois de alguns anos, no episódio, acho que 33, a gente entrevistou o Darwin e a Jasmine. E aí, já mais na região central, em Toronto. E agora a gente seguindo para o leste. Infelizmente, não é o episódio 330, né? Vai ter que ser no 56, senão vai ficar muito longe pra voltar no Canadá. Pois é. Conseguimos aí, aos poucos, atravessar o Canadá e mostrar realidades diferentes. Então, eu tô muito animado porque a realidade de um país grande, tão multicultural como o Canadá, é bem diferente. E quando você atravessa a fronteira do idioma e mantém-se no Canadá, mas passa a falar francês, muda a cultura, muda o jeito de pensar, o jeito de estruturar a mente para poder se comunicar. Eu acho que a gente vai ter muitas histórias legais para compartilhar aí com os nossos ouvintes hoje nesse episódio. Eu tava pesquisando aqui, tem 6 fusos horários no Canadá. É um país bem, né, como os Estados Unidos, né, um país bem largo, né? Então a gente já entrevistou pessoas de regiões diferentes, é como se fossem países diferentes. E agora a gente entrando na parte francesa do Canadá, mais diferente ainda, novas experiências de brasileiros descobrindo essa região aí, né? Quem são eles, Gustavo? Quem são nossos amigos aqui hoje do Jetlag? Pois é, Rodrigo e Nayandra. Vamos começar descobrindo da onde eles vêm, né? Eu acho muito legal quando aparece um manauara pra eu conversar. É muito raro aqui em Brasília a gente ver manauaras. E a Nayandra, ela nasceu lá em Manaus, então ela tem essa alcunha, né, de ser uma manauara e de ter vivido, crescido e encontrado o amor da vida dela lá em Manaus. E hoje eles estão vivendo uma realidade muito diferente no Canadá. Sabe que nós aqui como brasileiros na Espanha, quando a gente fala do Brasil e tal, eles sempre perguntam da floresta amazônica, que é conhecida mundialmente e tal, e eu tenho a vergonha de dizer que eu nunca fui pra região norte do Brasil, sabe? Tipo, um brasileiro que não conhece a floresta amazônica, que não conhece o Amazonas, né? É uma vergonha. É uma vergonha mesmo, é uma falha na nossa biografia, e eu tenho essa mesma falha. É mesmo? Já fui pro outro lado do mundo, mas não fui ali pra floresta. Então, é isso, Mas cara. é açaí de verdade, porque o açaí de São Paulo não é de verdade, né? Eu já provei o do Pará, né? Os amigos paraenses apresentaram pra nós o açaí, mas é assim, a gente gosta de sorvete de açaí. Na hora que você vai comer o açaí, é outra experiência, né? Como não vira casaca. Pirarucu casaca. Pirarucu casaca. Pirarucu a casaca, pois é. Outra realidade, né? Dá pra fazer um jet lag só sobre a região norte aqui do Brasil. É verdade. Mas vamos passar rapidinho pela região norte, rumo ao Canadá. Conta pra gente aí, Rodrigo, como é que você saiu de São Paulo, chegou lá, encontrou a Nayandra e resolveram sair do nosso país e seguir pro Canadá pra trabalhar. E aí já vou fazer um spoiler, né? Pra
trabalhar na produção de ovos. Que coisa doida. Eu era professor de história no Brasil. Eu fiz o concurso público, né, para trabalhar como professor de estado do Amazonas. E eu passei. Fui pro Amazonas, né, fui pra Manaus. Eu fiz o concurso pra Manaus. Mas você tinha alguma intenção de conhecer Manaus, de trabalhar em Manaus, ou foi a oportunidade essa é que um pouco surgiu? engraçada. Eu tinha uma namorada em Manaus e não era Nayandra. Tá, tem que passar por isso, né? É isso aí, paciência, a vida é assim. Faz parte. Enfim, ela morava lá e aí eu fiz o concurso, né? Vai que fica mais fácil de morar mais perto. Aí eu passei, aí eu comecei a trabalhar em 2020. Aí logo depois começou a pandemia. Então basicamente eu fiquei morando sozinho, trancado dentro de casa por quase 2 anos. Enfim, aí o namoro acabou dando certo em determinado momento. Aí eu ia na IPI, do Brasil, Igreja Presbiteriana Independente. Aí quando eu comecei a ir na Igreja Presbiteriana, né, a IPB, justamente a Igreja Presbiteriana de Manaus, lá tem muitos membros. É uma igreja gigante, né? A gente não sabia. Uma igreja com 5.000 membros em Manaus. Olha só como a gente não conhece o Brasil, né? Não é? E ainda igreja presbiteriana, né? Que normalmente igreja presbiteriana não é grandona gigante, desse jeito, verdade. né? São igrejas menores. E aí a gente acabou se conhecendo lá e a gente casou em 2021. 22. Entre as 5.000 pessoas Peraí. da igreja presbiteriana. Então, tinha 5.000 pessoas na igreja. Pá, como que foi isso, Nayandra? Você já era da igreja desde pequena? Você tava lá, viu o Rodrigo entrando? Os meus pais são da Assembleia de Deus. Aí, uma época eu morei fora do Brasil, morei na Rússia. E quando eu voltei da Rússia, eu comecei a frequentar a presbiteriana. Em 2014, eu acho. 2015, não lembro bem. E aí, só depois, muito tempo depois, já frequentava muitos anos quando a gente se conheceu. Uau, Não, peraí, você mas morou na Rússia. Entrou a Rússia na Calma. história, de repente, Calma, assim, essa aí de nem eu Manaus sabia, pra hein? Rússia. Ela morando na Porque, ó, Rússia. é a terceira vez que apareceu alguém aqui que morou na Rússia, hein? Já tivemos um episódio com o Vili lá na Rússia e o Akira, que mora na França, ele morou na Rússia também. Você foi fazer o que na Rússia, Nayandra? Eu morei de 2013 até 2015 na Rússia, numa cidade chamada Kursk, fazendo medicina. Fui fazer medicina lá. Uau! Olha só. Caramba! 3 anos na Rússia. É uma baita experiência. Vamos mudar então. É. Deixa Canadá pra lá. Vamos contar as histórias da Rússia. Não, porque eu tô lembrando aqui, eu tenho uns tent makers que estudavam medicina lá na Rússia. Sim, tem muito brasileiro que estuda lá. É, só que aí durante a pandemia essa menina acabou voltando pro Brasil, ela estudava lá e não deixavam ela voltar por causa da pandemia. Aí ela ficou fazendo online, ela acabou meio que mudando o curso aqui pro Brasil porque não conseguia voltar. Mas você se formou em medicina Não, eu não me formei. Eu voltei no 3º ano. pela dificuldade do curso ou pelo idioma? Chegou uma época que já tava assim meio difícil a adaptação. A Rússia, né? É a Rússia, assim. não tem É a muito o que Rússia, falar. sim. Que, assim, você não pode faltar, né? Se você faltar, você tem que pagar essa aula depois, assim. Uau. Aí eu decidi voltar, não tava me sentindo bem, acho que tava ficando meio mal, assim, já no inverno, já era o meu 3º inverno quando eu voltei. E aí o inverno acaba afetando, dá aquela depressão, né? Sim. Tudo escuro, menos 30 graus. Os dias bem curtos, assim, né? Aquela coisa bem curtos. É depressiva. isso mesmo, menos 20, menos 30, e vida normal, né? Todo mundo vai pra escola, vai trabalhar. Ninguém cancela a aula porque a temperatura tá negativa. Então, Bom, então pelo menos você tava preparada pra pegar o frio aí no Canadá, né? Experiência já tinha. Ou ficou com medo. Tem essa também. Às vezes o trauma foi tão grande, né? Vou pegar frio de novo, né? Tem essa. Não. Tava bem. Eu tava mais preocupado que ela. É. Mas você não tinha morado ainda fora do Brasil. Sua primeira experiência foi a saída pro Canadá. Sim, eu nunca tinha saído do Brasil. Nunca tinha saído pra nada. Uma vez eu fui pro Paraguai, mas a gente não conta O muito. Paraguai a gente tá proibido Cara, de contar. poxa. Pra quem nunca foi pra nenhum outro lugar, você considera o Paraguai. Mas a partir do momento, né, que você já foi... Ah, não, e tal. mas é outro país, gente. Você atravessou a fronteira. mas trocou é de idioma. E nem troca de idioma. Pouco tempo. Na fronteira você nem troca de idioma no Paraguai, você fala em português. Porque foi pouco tempo. Meus pais queriam ir num shopping que tinha lá, acho que era Punta del Leste, uma coisa assim. Uhum. Aí Não, foi, Ciudad del voltou. Este. Isso, Ciudad, isso aí. É. Aí foi, lá em voltou Foz do com umas Iguaçu. 3 horas no máximo. 3 horas no Paraguai. Nem conheci não nada, nem vi nada. Nem vi a pessoa falando espanhol direito. Não é uma experiência transcultural mesmo, não. É. Pô, mas aí vocês estavam lá, pandemia, você dando aula, concursado, dando aula de história.
história. Nayandra trabalhava? Tinha voltado Não, eu da tava faculdade? terminando. Aí que entra a outra parte, né? Eu Vamos lá. terminei a É faculdade. que a Rússia tirou a gente do rumo aqui. Volta agora, volta. Beleza, estamos em Manaus. Beleza, igreja presbiteriana. Calma que vai entrar outro país. Aí eu terminei a faculdade em 2021, ali na pandemia, né, e tudo. Me graduei online, não teve festa nem nada. Qual faculdade? Eu fiz enfermagem. Ah, você fez enfermagem. Isso, eu fiz enfermagem. Aproveitou os créditos lá da Rússia e tal? Não, nem contou, não valia pra cá. Ai. Aí eu formei em 2021 online e eu já queria ir embora do país de novo, já queria ir embora do Brasil de novo. Então eu comecei a pesquisar, né, como que eu poderia fazer isso através da minha profissão. E aí eu descobri que tem algumas agências que recrutam enfermeiros no Brasil para trabalhar na Alemanha. Então eu me inscrevi nesse programa e quando a gente se conheceu, eu tava participando desse programa. Pra ir morar na Alemanha. Você tava se preparando pra ir pra Alemanha? E isso, eu já tinha começado o curso de alemão, porque a agência dá o curso de alemão. São 8 meses de alemão no Brasil, aí que você vai, né? Tem que atingir o B1 ou é B2? É B2. B2, né? Isso. B2 de alemão. É. Caramba. Então você fala um pouco de alemão. Algumas coisas, né? O básico ali. Eu tenho umas oportunidades pra enfermeiro que fala alemão, viu? Na Alemanha. Não sei se vocês lembram do episódio que a gente gravou com a Sara, que fica lá na França e na Alemanha. Ela recruta brasileiros que falam alemão pra ir pra Alemanha. Então você tá nos ouvindo, fala bem alemão, entre em contato com a gente aqui no Instagram da Tente, que a gente tem oportunidade aí, hein? Boa. Aí foi isso, aí a gente se conheceu nesse meio tempo. Eu já tinha me inscrito pra trabalhar no Canadá, já tinha feito entrevista Isso. e aí tinha recebido positivo, que só faltava a parte dos documentos. E aí vocês se conhecem, um se preparando pra ir pro Canadá, outro pra Alemanha, né? Qual a chance disso dar certo, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Aí a gente conversou, a gente se gostou, aí a gente pensou, a gente tem que fazer uma escolha, é muito difícil. Aí a gente pesquisou bastante e aí a gente preferiu pro Canadá. A gente fez os prós e contras e decidiu que o Canadá era melhor. Você não chegou aí à Alemanha? Não cheguei. Ó. Parei o curso, né? Porque a gente decidiu pelo Canadá, então eu parei o curso. Agora eu quero voltar pro interesse de vocês de morar fora, né? Porque a gente sempre trabalha aqui a ideia de que nem sempre o desejo de morar fora, de ter uma experiência fora, é porque a vida não está legal no Brasil, não gosto do que eu estou vivendo, não gosto dos meus amigos, nem da minha família, por isso que eu quero ir pra fora, né? Não sei se esse foi o caso de vocês, mas qual que foi a motivação que levou vocês a pensar em morar fora do Brasil? Bem, eu tenho um irmão que mora aqui no Canadá. Eu só tenho um irmão e ele mora aqui no Canadá há 6 anos já. E aí, eu buscava basicamente, eu achei que saindo pra Manaus as coisas iam ser mais tranquilas, eu, né, como professor, a minha profissão não é exatamente a profissão mais pacífica do mundo. E professor no Brasil é uma coisa é muito estressante, e aí eu queria mudar e o meu irmão falou justamente de ir pro Canadá, porque eu poderia, porque no Canadá é muito fácil você trocar de profissão, né, independente da sua idade. Então eu vi uma oportunidade de melhorar de vida, ter uma vida mais estabilizada, mesmo se eu quiser continuar sendo como professor. Aqui é bem mais tranquilo do que os estresses que eu passava no Brasil, até porque eu já tinha 10 anos como professor. Então assim, eu gosto muito de trabalhar como professor, mas eu vi que no Brasil eu ia ficar muito estressado, ia ter muito problema de saúde quando eu fosse mais velho, como eu vi os meus colegas de trabalho, e eu queria ter uma qualidade de vida melhor. Então ele falou Canadá, eu sei que o Canadá falta muito mão de obra professor, né? E aí eu decidi tentar vir pra cá com um visto de trabalho e depois poder estudar e fazer outra coisa. Mas você não foi trabalhar como professor aí, né? Já a gente vai chegar nisso. Não, mas é a porta de entrada. Tá, mas aí teria a barreira do idioma, né, Rodrigo? Você Sim. já estava bem tranquilo com relação ao inglês ou ao francês para dar aula nesses idiomas? Não. Mas é porque as coisas foram meio rápidas. Porque assim, eu achei que... Porque eu conversava até com uma brasileira que ela tava me ajudando a montar o currículo e tudo. E ela falou, de primeira vez às vezes não dá. Ela falou, mas vai abrir aí uma seleção pra aqui pra América Latina. Se inscreve só pra você ver como é. Falei, vou me inscrever, né? Uhum. E chamaram. Então assim, não era uma coisa... Eu tinha expectativa que fosse dar certo de primeira, né? Que normalmente não dá. A gente já viu Normalmente várias não dá. histórias. Não dá. Logo a gente, daqui um ano mais ou menos, a gente vai gravar com outro rapaz que tá no Canadá, que foi luta pra ele conseguir. Foram anos de organização. Mas ele não veio como professor, né? Eu vi com outra profissão, que é justamente a porta de entrada e tudo. E, enfim, eu estava disposto a, se for necessário, mudar de profissão, então... E a sua motivação, Nayandra? Porque você já tinha morado na Rússia, tava querendo ir pra Alemanha. Eu posso adivinhar, aí você fala se é verdade, né? O bichinho do morar fora picou, né? Aí, pra fugir
dele é difícil, né? Isso. Eu já tava no Brasil há 4 anos, né? Quando eu decidi ir embora de novo. Eu morava em Manaus e eu queria ir pro frio, na verdade. É Manaus é mesmo? muito quente, não gosto de calor. Eu queria voltar a morar num lugar frio. E também tem essa questão da qualidade de vida, né? De ir pra um lugar mais tranquilo. E eu sei que também que a enfermagem no Brasil é uma profissão que se trabalha muito e o salário não é tão bem remunerado. Então, essa era a minha ideia. Ir pra um lugar que eu pudesse ganhar um pouco mais e ter uma vida mais tranquila. E o calor, fugir do calor. O calor sobretudo, né? Mas também não precisava exagerar, né? Tem uns lugares menos frios. Qual que é a temperatura aí onde vocês estão, mais ou menos assim, no inverno? É agora uma média. Agora, As duas exatamente, coisas, neste vai. momento. Não, é porque esse inverno tá diferente, né? Tá mais quente que o É o normal. inverno mais Agora ameno. tá 6 graus. Agora tá 6 graus. Mas 6. o normal seria menos 10, menos 20. Nessa época. É. Acho que o ano passado bateu uma vez de sensação térmica menos 42. Tá. Que tranquilo, né? É, muito tranquilo. Aí dá pra fazer aqueles vídeos, né? De jogar água pra cima e É. congelar no ar e tal, né? É, ela congela no ar. Esse ano a gente já pegou menos 20, menos 25, eu acho. É, a gente foi visitar meu irmão lá, é mais frio. E como na Rússia, a vida é normal também. É. Normal, todo mundo trabalhando. A não ser que aconteça assim, uma coisa muito É grande. uma tempestade de neve. Aí eles. Ou que, por exemplo, chova gelo, né? Quando chove gelo, aí as estradas ficam muito lisas, aí geralmente não tem escola. Eu não sei como que é as coisas na Espanha, se neva. Aí, em pontos muito específicos, assim, e em épocas muito extraordinárias. Costuma nevar nas montanhas, mas nas cidades é mais raro. Eu também não sei se o Gustavo também tem experiência com neve e tudo. Tem a turística de pegar menos 20 no interior da Argentina. Ah, Mas turística, né? 2 dias, 3 dias, não de morar. aqui, como neva muito, você só usar a palavra neve não retrata a realidade. Porque eles têm vários tipos de neve diferentes. Aham. E essa que a Nai falou, ela é a pior que tem, que eles chamam de verglass. Black Em inglês é Ice, eu Black acho. Ice, que é o quê? Lá em cima da atmosfera não está frio o suficiente para congelar, então chove. Mas quando chega e a água cai, está frio o suficiente para congelar a água. Certo. Então vira gelo à medida que tá chegando perto do chão. Vira uma pista de patinação. Então você assim. pensa assim, um carro, tá tendo verglass, um carro, ele parece que você encapou com vidro. Nossa. O chão é só você ver refletindo, assim, é só gelo. Então, assim, acidentes acontecem com certa frequência. Se vocês É pesquisarem Black Ice, né, e você ver os vídeos, é isso. O carro ele começa a acelerar, o cara parou, o carro vai deslizando pra trás. Nada segura o carro. Nossa. É bem A gente perigoso. tem que usar um negocinho no sapato. Aqui chama crampon, né? São tipo perrinhos que você coloca no seu sapato pra você conseguir andar. Que senão- Caramba, Cara. cravos, né? São uns cravos. Bravos. Nossa. Aí tem alguns sapatos de neve que já vêm com isso, inclusive. Você só puxa pra baixo e você já vai usando na neve. Já vem embutido. Já vem embutido. Uau. Então, isso é uma das piores coisas que tem, porque isso é muito perigoso. Sim. Tanto que vem alerta do celular que vai ter verglass. Uhum. Porque a chance de, enfim, Acidente, né? o problema é o carro de verdade, né? Porque a pessoa cair, ela pode não ter problema, mas agora o carro, ele pode estar com velocidade, ele vai embora. A gente assim fecha. Eles param, mas só. E a tempestade de neve. Por exemplo, neva 60 centímetros, 1 metro, aí eles param. Mas se nevar 15, 30, tudo bem. Vida normal. Vida normal. Cara, levar 1 metro de neve numa noite. Pensa, 1 metro. De altura. Pode acontecer. Acho que tá tendo agora, né? Nas províncias do Atlântico, tá nevando isso. Quem vive na neve, não é o caso da minha cidade aqui, mas quem vive na neve não gosta de neve. Neve é um problema, né? Às vezes você vai ficar tirando o gelo do carro por um tempo pra conseguir sair com ele. Não pode arrancar, porque se for gelo grudado, vai arrancar tinta junto, né? É um transtorno. Às vezes pra sair de casa você tem que ficar cavando pra abrir a porta, né? Esse tipo de coisa que quem vive na neve não gosta da neve, né? Não é. Principalmente carro, pelo que a gente observa, carro é um problema muito sério com neve, porque você tem que trocar a água do radiador, ela tem que suportar até menos 40 graus. Sem congelar. Porque ela pode congelar. Aham. Você tem que trocar os pneus, e é basicamente 6 meses disso. Então as pessoas realmente não gostam de neve aqui. Não vê a hora que passa a temporada, né? Somos todos eternos insatisfeitos. A gente não gosta de neve porque mora na neve, mas quando mora no calor, não gosta do calor. Eu que moro na seca, não gosto da seca. Entendeu? Novidade. Quem mora na não gosta. chuva, não gosta da chuva. Quem tá no Mas deserto... eu falo pros vive querendo a espanhóis chuva. aqui, você tem noção que eu passei a vida toda só vendo neve nos filmes, só na TV? A hora que você pode tocar na neve, você fala, caramba, isso aqui é muito mágico, sabe? É um negócio muito diferente. Mas eu também achei legal, eu não tenho problema com a neve, não. Não, eu gosto. Prefiro a neve do que o calor de Manaus. Tá A gente certo. tá feliz.
Mas aí, você passou num concurso, é isso? Ou numa seleção pra trabalhar no Canadá com o quê? Então, é porque esse meio tempo que eu, antes de começar professor, eu cheguei a trabalhar em indústria. Fui jovem aprendiz. Então eu tenho experiência industrial. E aí eu me inscrevi aqui na região que a gente tá morando, Saint-Hyacinthe. É uma região industrial, né, alimentar do Quebec. E aí eu me inscrevi, eu já tinha experiência com indústria. Um programa que eu me inscrevi chama Quebec in Tech. Você tipo Quebec na cabeça. E aí as empresas oferecem vagas, porque aqui falta muita mão de obra. Então elas oferecem vagas, as empresas colocam as vagas. Por exemplo, vai ter uma seleção pro Brasil ou para República Democrática do Congo. E aí as empresas colocam as vagas para as pessoas virem e o governo facilita a vida dessas pessoas. Então, O governo local, do Canadá, no caso. É um programa o governo do de Quebec. do Quebec, né? Então eles podem dar isenção de impostos. Isso, alguma é um coisa programa do governo do Quebec com as empresas que tem aqui no Quebec. Tá. assim. É. E aí você entra na plataforma e se inscreve lá. Inclusive, acho que vai ter um agora em abril pro Brasil. Eu me inscrevi nessa empresa e aí eles me selecionaram, fizeram entrevista. Como tava naquela pandemia, foi tudo online. E aí eu só esperei a parte burocrática pra vir pra cá. Porque aí tem um monte de processo burocrático, enfim. Mas foi trabalhar com o quê? Aí é isso aí Aí que a que gente vai entrar quer a coisa. saber a diversão. Eu escrevi numa empresa que chama Supreme. Ela é de transformação de ovos. Transformação de ovos. Transformação de ovos. Ok. Então, assim, tem uma outra empresa que é um grupo de empresas. Então, ela que mexe com a triagem dos ovos. A minha empresa, ela recebe os ovos de excedente e a gente tem duas linhas, basicamente. Uma que vai cozinhar os ovos. Ovos de galinha, você tá falando, Ovos né? de galinha, sim. Tá. Vai cozinhar os ovos e vai embalar em salmoura ou em vinagre. Porque aqueles consomem muito ovo no vinagre, eles gostam disso. Ovos dissidentes, você fala, são os que foram rejeitados em algum processo seletivo. Então, é porque produziu muito mesmo. Ah, tá. Vamos supor, eles precisam de 100 toneladas, aí produzem 120. Então, essas 20 toneladas eles vão transformar e fazer outros produtos. Agora, como eles estão vendo que é bem lucrativo isso, eles estão destinando parte dos ovos mesmo só para produção, para esses produtos. Mas são os ovos cozidos, que é ali até que eu trabalho, e tem os ovos líquidos, que ele é uma máquina que quebra os ovos, e aí faz todo aquele processo de pasteurização e coloca em tanques, às vezes, de 1 tonelada. Tem processo, quer dizer, que é só gema, tem processo que é só clara, tem processo que é tudo junto, tem processo que é gema com açúcar, tem processo que é gema com sal. É o que quem tá contratando precisa, entendeu? E a casca? O que faz com a casca? Tem finalidade também? A casca eles colocam num container e vendem, eu acho que pra fazenda, porque usa como adubo, né? Adubo, né? Mas imagina o tanto de casca de ovo, né, cara? Porque se o excedente é 20 toneladas e um ovinho deve pesar, sei lá, 50 gramas. Não, é 5 gramas. 5 gramas? É, eu sei. Porque tem os Imagina. tamanhos dos ovos. É o pequeno, médio, grande, extra grande e o OGT, que ele é um ovo desse tamanho assim. Então, eu não lembro de ter essa diferenciação no Brasil. Aqui na Espanha você compra ovo por tamanho. No Brasil tem também? Aqui tem. Tem? Tem. Não lembrava. Acho que tem. Mas não era uma coisa que a gente prestava atenção, não. É, comprava o que tinha lá. Tem, a gente, não, tem. A gente Comprava aqui em pela casa, cor. a gente compra o extra grande pra render, porque é muita boca pra comer. Sabe que aqui não tem ovo branco? Aqui na Espanha eu nunca vi ovo branco. Só tem o ovo marrom nos supermercados. Nossa, Aqui tem Nossa, verde, azul. que tem. Azul, verde. Tem, cara, tá umas galinhas loucas aqui. Eu nunca vi ovo branco na Espanha. Curiosidade só. Mas aí eles têm as variações de ovos, que tem aqueles têm muita preocupação de fazer coisa de maneira mais orgânica. Então tem, por exemplo, de galinhas livres, né? Que seria a tradução. Aham. É basicamente a galinha caipira do Brasil. Então a galinha ela não tá na granja, ela tá solta no campo, come comida mais natural. Galinhas felizes, né? Isso. É. Então tem isso, então sim, tem produtos assim variados, mas no geral é isso. Tem uma linha que quebra os ovos pra fazer, colocar em tonéis, às vezes de 1 tonelada, e a gente também cozinha os ovos e vende em sacos, em baldes, assim. E é isso que eu faço todo dia. Balde de ovo cozido. Ovo cozido. A máquina cozinha um ovo em quantos segundos? Não, não é assim que funciona. Fico imaginando, na minha cabeça, passa assim, ó, um monte de ovinho subindo numa esteira e saindo do outro lado já pronto. Cozido. Então, é isso, só que é uma esteira muito grande, porque é uma esteira que vai passando o ovo dentro da água quente. E esse processo dura 14 minutos. Caminhando. Só que são muitos ovos ao mesmo tempo, né? Não é um por vez. É, só que são muitos por vez, exatamente. E você trabalha operando essas máquinas, é isso? É, eu trabalho operando essas máquinas. Aí tem que ficar mexendo na temperatura,
temperatura, se a máquina ela tá com um problema, se todas as peças estão no lugar, aí tem o tempo, porque tudo é medido por tempo, né? Os ovos eles não podem ficar mais do que 14 minutos dentro da máquina, porque senão ele vai cozer demais. Se ficar pouco, é pouco, aí tem que jogar tudo fora. Eles não querem isso, obviamente. Enfim. Ó, eu vou te falar, você ia fazer sucesso no TikTok ou no Reels fazendo vídeo disso, hein? Verdade. É muito interessante. Dá pra ganhar um troco, hein? Então, tem muita gente que faz esse tipo de coisa. E depois, quando os ovos saem da máquina, quente, que eles saem ali com uns 80 e tantos graus, ela passa por 2 tanques pra resfriar. Ele não pode ser armazenado quente, né? Não é só dar uma passadinha do lado de fora. Não. Não tem tipo uma curva do lado de fora, menos 20. No inverno não Devolve precisa. frio lá pra dentro. Porque eu acho que resfriava rápido mesmo. Mas não. É que tem que ser tudo muito controlado, né? Não pode contar com o acaso, né? Da temperatura externa. E por semana a gente tem direito a uma bandeja de ovos, né? É, eles dão uma bandeja de ovos. melhor parte. Se você quiser pegar, você pode levar. Olha aí, cozido? Não, Não, é ovo normal. Se Os você quiser pegar originais. cozido, pode. Mas tem um ovo normal. Olha aí, então o ovo pelo menos, cesta básica já tá incluído o ovo lá, né? É. O salário tá incluído o ovo. A gente aqui em casa come muito ovo. Eu ia gostar de ganhar toda A gente semana também. um pouquinho de ovo. A gente come acho que mais do que uma bandeja por semana aqui em casa. Olha aí. Aqui em casa são 2 bandejas por semana de 20 ovos, porque as bandejas diminuíram. Sério? Agora não vende mais dúzia, agora vende dezena. Só que o preço manteve. Normal. Não, a bandeja que eles dão é de 30 ovos. De 30 daria aqui pra semana. Mas, qual que é a sua rotina, Rodrigo? Que hora que você entra no trabalho? Pelo que eu percebi, é bem cedo, né? A gente tá gravando de sábado. Eu falei, acordar cedo, né? 8 horas da manhã pra gravar. Ele falou, você não sabe a hora que eu acordo durante a semana. Que hora que você entra no trabalho? Normalmente eu entro no trabalho 6 da manhã. Normalmente. Mas aí, como a outra operadora estava de férias, eu tive que substituir ela. Tava entrando às 4, né? É, eu tava entrando mais cedo. Entrava às 4. Mas geralmente a gente acorda às 4 horas, né? É, Porque tem que sair trabalhar. 6 horas ele já tem que estar lá. Então a gente acorda 4h20. Essa semana que foi atípica, que a gente tava acordando 3h20, porque 4 horas ele tinha que estar lá. É. Aí é tenso, hein? Começar às 4 da manhã e até que horas? 5 da tarde. Nossa. A jornada é grande, hein? Só que aí eu só trabalho 4 vezes por semana. Eu trabalho 5. A linha ela funciona de terça a sexta. Aí de segunda a quinta é a outra linha. Então, às vezes eles precisam de ajuda na segunda, eu vou. Mas não é sempre não. E quando você fala outra linha, você cuida dos ovos cozidos. Aí a outra linha é a que Os faz... ovos líquidos e tem a embalagem, que ela embala os ovos líquidos, porque tem um processo de pasteurização, tem que colocar dentro dos toldos. É muito processo. Enfim, é muito processo. Mas você gosta? Lá você tem a oportunidade de conversar com as outras pessoas o dia inteiro numa barulheira sem fim, cheio de equipamento de proteção. Então, aí que vai entrar outra coisa que eu acho que vocês vão achar muito curiosas. Eu acho que no meu trabalho tem 15 nacionalidades diferentes. Olha aí. Tem uma senhora da França, por exemplo, tem gente da Nigéria, República Democrática do Congo, Guatemala, Cuba, Colômbia, México, tem gente do Canadá até. E qual que é o idioma oficial da empresa? Francês ou inglês? É francês. Tem que ser francês. Então, os colombianos, os brasileiros têm que se virar no francês. Em inglês eu acho que é a língua menos falada. Porque é primeiro o mais falado disparado é o francês, assim, que é o oficial. Aí depois é o espanhol, porque tem muito latino. Uhum. Aí depois o português, porque tem 4 brasileiros lá, eu e mais 3. E o inglês, assim, tem alguém que fala? Tem um nigeriano lá que ele fala inglês, mas ele também fala francês. E se tiver alguma visita de outra parte de Canadá, e eles falam inglês, mas é muito raro ouvir inglês. E como é que tá o seu francês? Você já chegou com alguma noção? Então, eu cheguei lá com uma noção, aí eu cheguei lá e não tá tão diferente, porque o francês de Quebec é muito diferente do francês da França. É, isso aí. Eles, tipo assim, eles ficaram parados no tempo, entende? Porque quando... Eu falei que eles vão ficar com raiva de você. Na verdade, assim, como vocês não vão ouvir isso, você parar a pensar, o francês de Quebec é tipo um dialeto. Ele não é o francês da França. Eles têm muito Mas não anglicismo na fala que língua. quebecois aqui é um dialeto. É, eles têm muito orgulho da língua deles. Dizem, eu não tenho bases científicas para isso, mas eu já ouvi que os idiomas das colônias são mais parecidos com o idioma original do que os idiomas dos países colonizadores hoje, sabe? Porque o francês de Quebec, ele ficou parado do século XVI, eu acho. Porque a França saiu, né, e ficou a colônia com o francês antigo, com aspas. Uhum. Mas hoje
em dia ele tem muitas palavras em inglês. É o anglicismo. É os anglicismos. E eles, assim, eles batem no feito que eles não, porque aqui em Quebec nós falamos francês, porque o francês é a língua oficial, a gente é outra nação, a gente não é canadense, de quebecois. E aí, na mesma frase, ele vira pra eles falar bon matin, porque o certo é bonjour, né? Bom dia. Bon matin é um anglicismo, né? Que é good morning. Bye. Eles falam bye bye. São vários anglicismos. Eles falam ok, né? Porque o correto é o d'accord, né? Que é o francês. Então, assim, várias. Tem vários momentos. Bebida. Como que eles falam? Você vai num restaurante e pede bebida. É broverage. Broverage. Aí você fala, mas isso é inglês. É boisson em francês. Não, broverage. Aí você fala, mas isso é inglês. Então, assim, e é muito disso. Mas você não pode falar isso porque eles ficam ofendidos. Eles são, de alguma maneira, independentistas também? Você já São. ouviu? Alguns São? sim. Alguns Os mais sim. velhos, principalmente. Eles se acham outra nação, assim. Não, eles são outra nação. São outra Eles se acham outra nação. Tanto que, por exemplo, tem um prato aqui que é muito típico do Canadá. Mas se você falar para um quebecois que é um prato típico do Canadá, ele vai ficar bravo, que é o poutine. Poutine é uma batata frita com molho em cima e queijo. Não é apetitoso quando você olha, mas é gostoso. Ele é gostoso, ele é realmente gostoso. E aí, se você falar para um quebecois que é um prato canadense, ele vai ficar muito irritado, porque ele vai falar que é quebecois, não é canadense. Tá. Só que ser quebecois é ser canadense, né? Paciência. Oficialmente Não. Fazer é, o quê? né? Eles não entendem. Você pergunta para um quebecois qual é a nacionalidade dele, ele vai falar quebecois, ele não vai falar canadense. É Olha mesmo. só. Esse é o nível. Mas na hora de embarcar pro mundo, ele saca o passaporte canadense dele e acessa o mundo todo, né, cara? Ai, ai, Um dos ai. feriados mais importantes aqui, né, é o La Fête Nationale do Québec, né? É. Que é a festa nacional do Quebec, assim. É um dos feriados mais importantes aqui. E eles não comemoram, tipo, o Dia Nacional do Canadá, sabe? Não Que é uma comemora semana dia depois. Essas coisas não. Porque Eles não comemoram. Aqui é uma província que eles não gostam da ideia de ter que eles serem ainda associados à monarquia inglesa, por exemplo. Isso. Por eles já tinham pulado fora há muito tempo. Do Commonwealth, A né? Commonwealth já tinham pulado fora. Aqui eles ainda têm essa coisa que eles querem estar, né, parte inglesa, né? Eles querem estar juntos, eles gostam, parte que francês não gosta. E só tem essa província que fala francês? É, Oficialmente, como francês é só o Quebec, mas tem outras províncias que são bilíngues. Por exemplo, New Brunswick. Eles são bilíngues, então é francês e inglês. Só que o inglês é bem maior do que o francês. E são fronteiras aí com Quebec. Isso. E você, Nayandra, como que ficou em todo essa mudança, né? Você estava querendo ir para trabalhar sua profissão na Alemanha. Aí você fez essa concessão de deixar a Alemanha de lado e ir pro Canadá, né? Como é que ficaram seus planos no meio de tudo isso? Os planos profissionais pararam, né, por um tempo, porque também tem a questão do visto, que já é outra história. Visto é sempre um BO aqui no Jetlag, né? Quando a É. gente entra nesse tema, vira um episódio inteiro, né? E o Canadá parece que é especial nesse sentido, né? Tem muito visto pra tudo aqui. É. Então, no nosso caso, o visto do Rodrigo, ele não permite que o esposo, o cônjuge, tenha direito a um visto de trabalho. Então, eu não tenho um visto de trabalho. Eu tenho um visto que seria de acompanhante, né? Como eu sou esposa dele, eu posso ficar aqui pelo tempo que ele tá, pelo contrato dele, mas eu não posso trabalhar. nem estudar. Isso. Nem estudar, você tem que Não, ficar não pode aí. Cara, que retrógrado isso, né? É, Mas Uau. assim, estudar, você diz, tipo, faculdade e tal, mas cursos livres, tipo de idioma e tal, beleza, né? eu acho que Eu acho pode. que pode. É particular. Se for assim, até 6 meses, que é o que o turista pode, né? Aham. Mas que isso não pode. Não pode. E aí também não tem direito a trabalho, não tem direito à saúde. A saúde no Canadá, ela é pública, né? Mas como eu não tenho visto de trabalho, então eu não tenho direito à saúde. O Rodrigo tem direito à saúde. Uau. Nossa. Aí você tem que ter o seu plano de saúde particular só pra Isso, você. aí eu tenho que pagar um seguro de saúde, né? Tem todas essas questões. Até ou ele mudar de visto e ir pra um trabalho que o visto ofereça, um visto de trabalho pra mim, ou até a gente conseguir a residência permanente, né? Que é daqui a 1 ano, mais ou menos. É. Aí quando ele conseguir residência permanente, aplica pra mim, eu vou poder trabalhar, estudar e tudo. Então nesse meio tempo, eu fico em casa, estudando francês. Ajudando a gente na Tente. Ajuda Tente, saio bastante. Sempre que eu saio, as pessoas falam comigo. Sempre que a gente tá junto, ninguém fala. Aí se eu tô sozinha, sempre vem um velhinho falar comigo. Ah, é? O que acontece? Por que será? Não será sei. que o Rodrigo é intimidador?
Deve ser. Com essa cara de bravo que ele tem, né? E que tipo de situação eles vêm falar com você? Nossa, de tudo. Uma vez eu tava no supermercado, olhando alguma coisa, a senhorinha viu que tinha uma pizza congelada no meu carrinho. Aí ela perguntou, o frango dessa pizza é um frango de verdade? E começou a conversar comigo. Outra vez perguntaram da minha bota, já falaram do meu cabelo. E o cabelo cacheado não é muito comum aqui, né? Nossa, o cabelo é bonito. Tem de tudo. Mas que puxada de assunto, hein? Esse frango que tá na sua pizza de frango é de verdade? Porque seu marido trabalha Sabia com que não, ovos, porque né? lá na fábrica que meu marido trabalha, o pessoal lá, eles têm frango artificial e eles vendem aqui. Eles gostam, principalmente os velhinhos, os idosos, eles gostam muito de conversar. Então, assim, eles tentam, se você der abertura, eles vão falando. A última vez agora, final de semana passado, teve a festa do inverno, né? Aqui, assim, a festa pra comemorar o inverno. E aí eu tava sentada num banquinho esperando o Rodrigo. O senhorzinho que tava do meu lado já olhou assim pra mim e perguntou, qual é a sua nacionalidade? Só que ele era meio surdo. Aí eu falei, é Brasil. Aí ele entendeu, aí começou a conversar comigo, só que como ele já é mais idoso, então ele tem um sotaque muito forte. Era difícil entender ele. Aí o Rodrigo chegou, a gente ficou lá conversando com ele. É assim, eles puxam assunto do nada. Comigo, ele sempre puxa assunto. Eu não entendo. Sua cara é simpática. Não, é interessante isso, porque em países frios, né, costuma estar associado a pessoas frias, que não são de conversas livres, assim, na rua e tal, né? E você ter essa experiência é bem interessante. Mostra um pouquinho da diferença, né, que tem em Quebec. Eu não sei se também conta o fato da gente não morar numa cidade grande. A gente não mora em Montreal, né, que é uma cidade maior. A gente mora numa cidade menor, que é 60 mil habitantes. É grande, mas ainda é pequena. Nossa, é pequena. Quebec? Quebec tem 60 mil habitantes? Não, a cidade que a gente mora. Quebec é um estado. Eles moram numa cidadezinha... Se chama Saint-Hyacinthe. São Jacinto. São Jacinto. População, você pega uma cidade de 100 mil habitantes, pra eles é uma cidade grande. Aí a gente mora numa cidade que fica mais ou menos uma hora, né? De Montreal. E é uma cidade industrial, então não sei se isso conta do fato de ser uma cidade menor, né? Sim, não. Uma cidade de 60 mil habitantes proporciona mais contato, né? Acaba sendo mais conhecido. Quando a gente chegou aqui, foi aqui exatamente não, né? Mas ao redor de 60 mil habitantes também a cidade que a gente tá. E quando a gente chegou, todo mundo notou que nós éramos diferentes, nós éramos de fora, porque eles estão acostumados, eles conhecem quase todo mundo do bairro, da região, vê alguém passando diferente nota, né? Então isso acaba chamando a atenção e gerando curiosidade se a gente tá aberto pra fazer esse tipo de conversa, né? Porque tem gente que é muito fechado também, que chega e não quer se relacionar. E se a gente dá essa abertura, as pessoas querem conhecer e é uma oportunidade de conhecer gente, né? Sim. Eu acho eles muito simpáticos, as pessoas aqui. Assim, não é igual ao Brasil, não dá pra gente comparar, né? O brasileiro é brasileiro. Mas, no geral, eles são bem simpáticos. Não sei se o fato de ter muitos imigrantes, isso também já faz eles estarem acostumados com esse tipo de coisa. Mas eles são bem simpáticos. Se você não entende, pede pra falar de novo, eles repetem. Só não pede pra falar inglês, que aí eles ficam, assim, horrorizados. Mas eles falam? Alguns falam. Os mais novos, assim. Sim, o pessoal mais velho não fala, em geral. Às vezes eles até sabem, mas eles preferem falar francês. É igual lá na França. Isso lá na França é assim também. Esse é o idioma, né? O idioma faz isso. O francês a cultura, né? Porque é o mesmo povo, assim. Só que, é claro, tem essa com separação 4 séculos de diferença. Continua encrenca, né? O francês pra eles é muito importante, né? Tem uma lei no Quebec, que é a lei que protege o francês, que acho que é a lei 96, né? Então, assim, é motivo de muitas discussões no governo e tudo, por causa da história do Quebec. Então, eles falam, né? Se você tá no Quebec, você fala francês. Pra manter a cultura. Porque senão vai todo mundo falar inglês aqui. Tem que ter essas proteções, né? Bom, mas esse processo de ficar amigo da população aí, de fazer amizades, é um pouco diferente quando você tá numa situação como a do Paulinho, que ele é o diferente na cidade toda. Vocês são mais um da onda de imigrantes que chegar. Sim. Como é que foi esse processo de fazer amizade aí, de começar a se integrar com a sociedade? É no trabalho, é na vizinhança? Vocês acabaram encontrando uma igreja que vocês estão frequentando? Como é que foi o processo aí, dentro e fora desse ambiente cristão? No meu trabalho, a gente acabou fazendo algumas amizades, né? Tem algumas famílias que a gente ficou amigo, mas são mais latinos. A gente tem a igreja, né? Tem a igreja e até no prédio, né? Tem uma outra pessoa que a gente conversa. Sim, a gente acredita que tudo assim é uma provisão de Deus, porque o Rodrigo, ele veio pra cá em março e ele ficou no apartamento da empresa. Eu vim um mês depois, certinho, em abril. E aí, nesse meio tempo, ele tinha que encontrar um lugar pra gente morar, né? Porque eu não podia ficar no apartamento da igreja. Do trabalho. Isso, do trabalho, desculpa. Aí uma
moça do trabalho dele indicou esse prédio que a gente mora. E falou, eu moro lá, vou falar com a administradora do prédio. E aí o Rodrigo veio, gostou e fechou com a administradora do prédio um apartamento, que na verdade era um estúdio, né? Era bem pequeno, né? Pequeno. Aí, assim, ela é uma querida, sabe? Eu sempre falo pro Rodrigo, eu acredito que ela foi enviada por Deus pra ajudar a gente, porque praticamente ela mobiliou a casa pra gente. Ela deu cama, ela deu sofá, ela deu mesa, as coisas da cozinha já veio, e ela é super simpática. Ela levou a gente pra conhecer as cidades vizinhas aqui ao redor, logo quando a gente chegou. Então ela foi a nossa primeira, assim... Anfitriã mesmo. Ela é anfitriã mesmo. E ela é quebecoa. A gente se comunicando ali com o Google Tradutor algumas vezes, porque é difícil às vezes entender o que eles falam. Ela foi a nossa primeira interação, né? Assim. Aí tem uma moça aqui que ela fala português. Ela é quebecoa, mas ela não fala português, ela fala galego. Porque ela estudou na Espanha, nessa região da Galícia. Então, é um português ali mesmo. É uma mistura. É muito bizarro o galego, cara. Eu sigo uma menina no Instagram que ela fala galego. É impressionante como a gente fala espanhol e português, a gente entende 100% do galego. É muito bizarro. Aí, como eu sabia que ela falava próximo do português, então ela queria falar com a gente, ela chamava, ela vinha, ela ficava traduzindo pra gente. Então, a gente funcionava assim. Usando uma terceira língua, né? Pra vocês se comunicarem. Vocês falavam português, pra ela que entendia o galego e traduzia. É tipo um filtro, né? Cara, que legal. Era. Aí a gente começou a ir na igreja. Na primeira igreja que vocês bateram na porta, vocês já ficaram ou foi um processo achar? Foi a primeira. A gente já acompanhava desde o Brasil, né? A gente começou a procurar a igreja quando ainda tava no Brasil e a gente encontrou essa, que é mais parecida, assim, com o que a gente ia no Brasil. Sim. Tem outras igrejas aqui, mas são de imigrantes. E pra gente era um fator muito importante que fosse uma igreja canadense pra que a gente pudesse se inserir na comunidade, né? Que legal. Que legal. Muito bom. Isso é bem jet lag, né? Muito isso é bem intente. Isso aí é nossa vibe. E aí a parada que a igreja fala só francês. É só francês mesmo. Uhum. Aí é engraçado que tem uma divisão muito clara assim na igreja. Os canadenses, os quebecois, eles são todos senhores. É terceira idade, 5 força. Os imigrantes são jovens, de maneira geral. Né? Porque tem muito imigrante também na igreja. Tem muita gente da África, Costa do Marfim, Camarões, né, que é o mais... São os países francófonos, né? Exatamente. E tem alguns latinos até, tem alguns brasileiros, mas ele só fala francês na igreja. E o pastor, ele é muito engraçado, ele fica prestando essa gente conversando entre a gente, ele fala que o português é muito curioso. Ele fala que parece grego. Ele fala que parece grego. Olha só. Isso. É muito engraçado. Aí foi isso, a gente começou a ir na igreja, assim que a gente chegou, todo mundo já veio cumprimentar a gente, perguntar são bem se a gente era e tudo mais. E aí a gente começou a fazer amizade, né? Com eles. Uma vez a gente tava indo pra igreja e um senhor passou assim num carro e buzinou. Aí eu falei, nossa, que esse homem tá buzinando pra gente, que a gente tava tentando atravessar a rua pra ir pra igreja. E aí ele falou, não, vamos, eu vou levar vocês. E era um senhor da igreja, ele falou, nossa, eu já vi vocês várias vezes aqui e eu nunca consigo parar. Aí hoje eu consegui parar, aí deu carona pra gente. Aí passou o número, disse que sempre que a gente precisava ele dava carona. Então assim, eles são bem abertos, sabe? Olha só que legal, hein? É um país frio, uma cultura francesa, mas o pessoal... A igreja, assim, pra gente foi a nossa porta de entrada no sentido de fazer amizade, né? Com os canadenses. Isso é muito importante, gente. Pra nós cristãos, isso faz muita diferença. Você conseguir se inserir na comunidade por meio da igreja, né? Porque a igreja já está na comunidade, né? Se você consegue estabelecer um relacionamento com a igreja, você chega. Se tem uma igreja, né? Nem sempre o país que a pessoa vai tem uma igreja saudável, né? Que às vezes tem uma igreja morrendo, às vezes tem uma igreja com doutrinas muito, muito, muito diferentes. E tem muitas vezes que nem tem igreja. Sim. A gente aprendeu, né, no Go Together com o Cleuve, a gente fez umas metas. Aí a gente tinha que cumprir as metas, né? E uma dessas metas era se inserir mais dentro da igreja, fazer mais coisas dentro da igreja. Convidar pessoas. A gente convidou os nossos amigos de guatemaltecas pra vir aqui em casa. Convidou o pastor e a esposa pra vir. Assim, a gente teve que dar o primeiro passo, né? Porque eles, apesar de serem abertos, ainda têm a cultura de ser um pouco mais fechada. Mas vocês convidando, eles acabaram aceitando. Sim, vieram. Vocês já foram convidados? Já foram na casa de Quebecois? A gente passou o Natal com Quebecois. E como é que foi o Natal lá? Eles convidaram a gente pro almoço, né? O almoço depois. Almoço. Muitas asas. Não era bem um almoço. Sim, pro brasileiro, quando você fala almoço, a imagem que vem na sua cabeça é comida, né? De verdade. Arroz, feijão, comida macarrão. De verdade. Que comida de verdade pro brasileiro é arroz e feijão.
feijão, né? Quando a gente chegou lá, eram Torrada. salgadinhos, os queijos, um presunto, uma tortinha de frango. Uma tábua de frios, assim, sabe? Era o Esse almoço. Era o almoço. E eu tinha 2 tortas, e era isso. E salada. Aí você falou, e depois dessa entrada... Não tinha o peru de Natal, essas coisas? Não, Isso só era no só filme? isso. Só isso. Mas foi interessante, assim. Cara de frustração deles é ótimo. Ué, que a gente tinha uma expectativa diferente. É o problema dos filmes, você chega com a expectativa de vai ter um peruzão do tamanho da mesa, né, no meio. E aí tinha 5 fatias de presunto cru enroladinho. Foi bem isso mesmo. Foi. Mas foi legal, foi interessante. Assim, né? Pra gente conhecer e tudo. Porque tinha o pastor e a esposa, que são quebecois, e um outro casal que eles convidaram também. E aí eles fizeram muitas perguntas pra gente. Muitas perguntas. Mas sobre o Brasil ou sobre a fé de vocês? Era tipo um rito de passagem pra entrar na igreja. Do Brasil. Do Brasil. Eles queriam. Aí eu mostrei que lá em Manaus a gente tem o Encontro das Águas, né? Que é do Rio Negro e Solimões, ali que eles se encontram. Aí eles ficaram chocados com o jacaré, ficaram piranha, perguntaram se tinha piranha. Perguntaram na conta. Mas vocês também, né? Vocês vieram do Brasil idílico, que todo mundo sonha quando pensa no Brasil. Olha, isso que é o Brasil. Ó. E vocês vieram desse Brasil, porque isso Foi. também é o Brasil, né? É o Brasil também, claro. Nossa, eles ficaram, né? Meu Deus, é assim. Quando perguntaram da anaconda, que falou, não, Perguntaram tem a se- cobra mesmo, Se a mas anaconda calma. é de verdade ou não. Tem, mas é desse tamanho, calma lá. Aí agora, amanhã, a gente vai ter na igreja, né, o culto da diversidade. Aí é pra cada um levar um prato típico do Eles país. são o pessoal do louvor canadense. Estão ensaiando em português pra cantar a música. Eles vão né? cantar uma música em cada língua. Isso. Ah, que legal. legal. Vocês vão ter que ir vestidos de brasileiros? Falaram isso, mas talvez pensaram. Então, o que é o brasileiro, né? Aqui tem uma fantasia que vende na loja de... Eles chamam de Tino, né? Que é loja de importados e tal. E geralmente são chineses que são donos. Aí a gente tirou uma foto uma vez, tinha fantasia de brasileiro. Era uma roupa verde, cheio de babado, com maracas na mão. Mas teve algum outro elemento de choque cultural lá na igreja ou aí? Eu acho que pra mim a maior surpresa foi a questão, assim, que eles não batem palma. Não é comum. Tanto que quando o pastor veio aqui na nossa casa, a gente que encheu ele de perguntas, né? Tira todas as nossas dúvidas. Eles não apresentam os filhos. Isso também. Eu achava que isso era comum no mundo todo. Aí descobri aqui que não tem aquela apresentação de crianças, como tem na Batista, né? Nas igrejas de Batista. Não tem aqui. Nem batismo de criança também. Não tem. Não. Os meninos Criança nasce e largado lá. vai Isso aí, acompanhando. Nasceu, deve ter alguém falando, olha, nasceu a criança e beleza, isso aí. Mas talvez porque eles não tenham criança nascendo, né? Tudo veinho já não nasce. né? Às vezes esqueceu como é que faz, né? Também tem essa. Mas aí o que eles falaram pra gente, né, é que como tem os filhos dos imigrantes, e pros imigrantes isso é muito importante, eles não acham que isso é errado, só não é parte da cultura deles. Então se você chegar lá com seu filho e pedir, o pastor faz, entende? Ele não se opõe a isso. E essa questão de bater palma é a mesma coisa, né? Não é proibido bater palma na igreja. É só que não é costume deles, assim. Aí precisaria dos líderes de louvor e tal, incentivarem, criar essa cultura. Mas aí também, como não é cultura de quem tá bem dirigindo. Então, acho que essas são as maiores diferenças, assim, que eu vejo na igreja. E no dia a dia, assim, o que mais chocou vocês? No dia a dia. Se não tiver nada, tá ótimo. Melhor. Não é possível. Tem que ter, só que eu não tô lembrando. Eu acho que a questão do tempo, que é muito diferente do clima, né? Eu acho que uma o coisa clima que é a um gente coloca fator. No início. Aí uma coisa que eu lembrei agora, do inverno, né? No inverno os dias são muito curtos. Começa a amanhecer 8 horas da manhã, quando é 3 horas da tarde já tá escuro de novo. Então isso afeta bastante, né? Porque o sol faz diferença, assim, no dia a dia. No humor, na vitamina D, né? Eu acho que o meu lado é como eu passo bastante tempo no trabalho, então acaba sendo coisa do trabalho. Se você tá trabalhando no Brasil, o chefe fala, eu preciso que faça tal coisa. E dentro do seu contrato, aquele não estava pré-determinado, você vai e faz. Porque no Brasil a gente faz assim, a gente é multitarefa. Aqui, eles são radicalmente contra isso. Então assim, tem um parafuso solto, ele vai virar e falar, tem esse parafuso solto. Ele vai virar e falar o quê? Isso não é minha função. Então eles são regradios nesse ponto. Isso não é minha função, eu não faço. Da minha percepção, isso é muito diferente do Brasil. Aí você acaba tendo que ter gente de vários setores trabalhando.
não, deu um problema aqui, tem que chamar o outra área pra... Mecânico, Talvez tenha a ver também, tem a ver com a cultura, claro, mas com a quantidade de oferta de emprego, né? Ele sabe que ele não vai perder o emprego se ele fizer isso, ou se ele perder, ele tem outra opção, né? O brasileiro tem que se agarrar tanto e vai fazer tudo o que puder pra não perder o emprego, né? Pode ser que também tenha isso. E o outro fator é justamente que aqui é muita cultura misturada. Então, às vezes você tá andando assim, na rua, você passa uma pessoa falando espanhol, aí o outro falando crioulo, aí as pessoas, elas conhecem o Brasil, principalmente os africanos. Você fala de onde você é? Do Brasil, os caras na lata, Ronaldinho Gaúcho, Brasília, eles sabem a capital do Brasil. Eles sabem as coisas, eles falam, comentaram, o presidente do Brasil, sei lá o quê, porque, sei, parece que o Brasil é muito mais famoso do que na nossa cabeça, né? Mas os quebecois, não. Alguns sim, por incrível que pareça. Alguns conhecem a cultura, né? Conhecem o Brasil. Teve uma, né? A dona aqui do prédio que a gente mora, ela veio num almoço de verão que teve aqui, e daí quando a gente falou que era do Brasil, ela começou a falar, o presidente tal, a capital tal, tem o Rio de Janeiro, que tem o Cristo Redentor. Ela sabia muitas coisas, assim. Eu fiquei um pouco chocada, porque eu não imaginei. E o idioma que fala no Brasil é espanhol ou ele sabe que é português? Não, é espanhol, né? Espanhol. Eles acham que é espanhol. Outro dia eu tava conversando com a Elise, que é a diretora da África do Sul, né? E ela veio toda feliz falar que a próxima vez que eu for lá na casa dela visitar com a minha família, a filha dela tá estudando espanhol, a gente vai poder conversar e tal. Que bom, né? Eu falei, eu falo espanhol também, entendeu? Tranquilo, eu falei, eu gosto de falar espanhol. Aqui na Espanha a gente não tem esse problema. Eles sabem que a gente não fala espanhol, né? Porque é da Espanha. Mas eles falam que a gente fala brasileiro. Nosso idioma é o brasileiro. Aqui eles não casam, a maioria. Fora o pessoal da igreja casa. Sim, mas eles normalmente não casam. De juntar, né? Eles moram juntos só. As novas gerações ou o pessoal mais velho Não, também? Todo mundo. A operadora que trabalha comigo, ela tem uns 50 anos e ela só mora junto com o Chum dela. Chum é namorado. Chum é namorado. E Blonde é namorado. Olha aí. E ela se refere como namorado. Sim, é namorado. Sim, é namorado. Eles têm uma filha de 28 anos. Então há mais de 28 anos juntos e não é casado. Não é casado, não. Não é casado. Esse negócio de casamento é muito incomum. É só o pessoal da igreja que casa mesmo. Porque aqui em Quebec, eles têm um problema muito sério com a igreja. Porque a igreja católica, ela fez muito mal. Aqui a taxa de pessoas evangélicas e tudo é muito baixo. Em comparação ao resto do Canadá, né? No resto do Canadá, na parte inglesa, você tem muito mais igrejas evangélicas. Aqui, como a igreja católica ela foi muito agressiva em muitos pontos. Mas como agressiva? Muito, pra fugir uma palavra, quando foi muito... Rigorosa. Rigorosa, exatamente. Ela foi muito rigorosa. Eram, assim, mal pra sociedade no geral, né? Pegavam as crianças órfãos, maltratavam, e tinham várias coisas, assim, nesse sentido. Tem, por exemplo, o que aconteceu recentemente, num lugar onde ficava um orfanato da igreja católica, que ela acolhia crianças indígenas, os nativos daqui. E aí eles acharam 200 e poucos ossadas de crianças com sinais de maus tratos. Meu Deus. Então, o Papa veio pedir perdão. O Papa veio, acho que ano passado aqui, pediu desculpa publicamente por tudo isso. Então, assim, eles têm uma certa aversão ao cristianismo, mas no mais sentido católico. Mas vocês conseguem falar sobre a fé de vocês com não cristãos? Os imigrantes é bem fácil. Os latinos. Ele é bem fácil. Agora eles têm uma boa versão. Sim. Eles têm quase orgulho de que eles são ateus, sabe? É um trauma, né? Meio que um trauma. Tanto que, assim, a gente conversando com o pastor mesmo, ele fala, né, que é muito difícil aqui, essa questão da igreja. Porque as pessoas não querem ouvir, elas são muito individualistas. Cada um vive a sua vida e você não se mete em nada. Então, é difícil, é difícil. Se eu não me engano, eu acho que quando a gente estava vindo, eu vi uma pesquisa que é menos de 1% das pessoas daqui do Quebec são cristãs. Olha só, surpreendente. E sendo que a maior parte desses que são cristãos, né? Até teve uma pesquisa que eles mostraram na igreja uns domingos passados, que eu acho que 60% dos cristãos evangélicos daqui do Quebec já são pessoas idosas. Então, assim, não tem novos. Mas aí, gente,
Estão curtindo? A experiência está sendo positiva? Passou já aquele desespero de não sou daqui, preciso voltar pra minha terra? Em que fase vocês estão da adaptação de vocês? Pode ser cada um separado, tá? Vocês não vão estar de acordo com isso, tá? Pode ser cada um com uma opinião diferente. Não, às vezes dá vontade de voltar ainda, assim. Quando o francês pega muito, eu fico, ai meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Quero ir embora. Mas, no geral, eu gosto. Eu acho que... Eu tento sempre me lembrar que é uma cultura diferente, né? Então, se tem alguma coisa que eu não gosto, que não tá do jeito, digamos, que é o meu normal, eu tento entender que é a cultura deles e que eu que decidi vir pra cá, então eu que me adapto à cultura deles, não eles que se adaptam à minha cultura. Legal, muito bom. Então, eu tento sempre olhar pra esse lado, né? Com a igreja, com as amizades, porque apesar deles serem muito abertos, as amizades aqui, ainda faz parte deles serem reservados, né? Eles não chegam como os brasileiros chegam, já te convido pra minha casa e você já é meu amigo pra sempre e tudo. Eu acho que o Cleuber também, né, ajudou bastante a gente a entender de que a gente tem que dar o primeiro passo, né? Então, vamos lá, se abre, mostra que você tá disposto, que você tá aprendendo francês, que convida pra sua casa, mostra que você está aberto às novas amizades e as pessoas, elas vão chegar até você. Então, no geral, sim, eu tô gostando. Às vezes ainda dá um medinho, alguma coisa, mas no geral eu tô gostando. Eu também, no geral, tô gostando. Tem momentos, esse negócio do primeiro inverno que eu passei aqui me pegou um pouco, né? Esse negócio de tira casaco, coloca casaco, tira casaco, coloca casaco. É um pouco chato. Até a gente aprender, né? Falo pra nossa experiência aqui, até a gente aprender até a se vestir corretamente, né? Porque eu lembro como a gente se vestiu errado no primeiro inverno, sabe? E a gente sofreu muito. A partir do momento que a gente conseguiu as roupas adequadas, eu tava com muito medo do segundo. Aí o segundo a gente passou tranquilo, sabe? Falou, nossa, não é esse terror todo. E não foi melhor, assim, em temperaturas, né? Então é muito que a gente não sabe mesmo, né? Lidar com o inverno. Quando a gente aprende as maneiras corretas de se aquecer, muda o jeito de encarar, né? É que ninguém ensinou pra gente, né? Aqui eles aprendem desde pequeno. A gente aprende ali no... Verdade. No começo eu usava meia com havaianas por cima, sabe? Depois que eu descobri, não, tem pantufa que esquenta o pé melhor, sabe? Você não precisa passar por isso. Inclusive, a fato da Naya já ter passado pelo inverno me ajudou muito. Eu falava, vou comprar um casaco pro inverno. Ela falou, não, você tem que fazer camadas. Por que raios eu vou fazer camadas? Preciso de uma blusa quente. Não, mas e quando você entrar no lugar que você tirar a blusa e ficar com frio? Eu pensei isso. Porque o lugar é aquecido. Então, várias coisas foi ela que me ajudou. Eu teria sofrido mais. A gente vai passando, vai aprendendo, né? Aí tem toda uma preparação, assim, pra casa. Você tem que preparar a sua casa pro inverno. Aí quando chega a primavera, tem a faxina da primavera. Por isso que eles não usam a garagem deles pra guardar o carro. Porque você tem que ter tanta coisa aqui que não tem como. Eu não sei se aí tem aqui, a gente aprendeu que existe um lençol pro inverno. Sim, tem. É muito louco e faz toda a diferença. Como é que é isso? Um lençol pro inverno? Eles chamam a sábana de pelica. É um lençol mais grosso, assim, tipo, ele mantém mais a sua temperatura, porque o frio vem por baixo do colchão também, né? Isso. Então você tem que se isolar de alguma maneira por baixo também, faz toda a diferença. E aqui você escolhe, né? Tem o que é, tipo, morno, warm, tem o que é um pouco mais quente, tem o que é super quente, tem várias... A gente não tem tudo isso aqui não, mas o suficiente pra enfrentar o inverno tem. Não, sem contar que às vezes é um pouco assustador. Você vai comprar uma bota de inverno, aí você pensa, menos 25 graus acho que já tá bom. Aí você olha lá, tem uma bota pra menos 50. Aí você se assusta um pouco. Não, e aí você fala assim, não, eu vou comprar essa mais barata. Aí depois você arrepende. Não faz isso. Mas assim, o inverno ele acaba querendo que a gente fique dentro de casa, né? Você não quer ir pro frio. Muitas vezes o Rodrigo não queria sair de casa. Falou, não, você tem que sair, porque você tem que acostumar o seu corpo no frio. Senão você nunca vai acostumar. Aí ele, ai meu Deus, mas o meu nariz fica doendo, eu nem sinto mais o meu nariz. Você sai menos 15 lá fora, pra seu nariz vai cair, destrói. Não, né? A gente vai indo, vai forçando. Pegar pelo menos um solzinho também. Mas conforme você vai saindo, eles fazem muita atividade fora. Sim. Né? Por exemplo, patinar no gelo. Patinar no gelo é um negócio que eu tentei fazer, é legal. Né? Parecia provavelmente uma criança andando com o negócio, mas é legal, sabe? E aí você vê as pessoas, elas vão esquiar, snowboard, tem um raclette, né? Que é um, tipo, sabe aquelas redinhas que você coloca no pé? Aí você vai andando sobre a neve? Tipo raquete de tênis, só que você pisando com elas, né? Exatamente. Aí tem uma bicicleta pra andar na neve, que ela tem um pneu grossão. Tem várias coisas que eles fazem na neve e eles sempre insistem. Você não pode ficar dentro de casa, porque tem a bendita da depressão do inverno, né? Então você não pode ficar dentro de casa, você não pode se fechar, você tem que sair, você tem que ter alguma atividade de inverno. A criançada também tem que se adaptar a isso, né? E é muito legal, você vê a criançada brincando no frio, né? Brincando. A gente foi pra Holanda
Irlanda, a gente via a criançada, e lá chove muito, né? E chuva não é pretexto pra não sair de casa. Eles estão na rua, estão com a capa de chuva brincando no parque, sabe? Com a garoinha caindo. Tem que se adaptar. E eles estão, né, a vida toda nisso, sabem muito bem como lidar. A gente que vem de um país tropical não sabe o que é, né? Então tem que observar os outros. Não, aqui agora tá 7 graus, pra eles já é verão, né? Essa temperatura em fevereiro. Eles já estão andando tem adolescente andando de bermuda na rua. E você, nossa. Que legal. Mas aí, gente, e as perspectivas? A nossa pergunta final sempre aqui. Vocês foram aí aproveitando oportunidades, já se sentem mais adaptados. Como vocês veem os próximos anos aí? Se imergir mais na cultura ou tentar outras oportunidades? Bem, aí nisso a gente pensa justamente esperar para ter o visto permanente. O visto permanente, a gente vai poder pensar em fazer outras coisas, mas no geral a gente pensa em ficar aqui, aprender melhor o francês, meio que no processo a gente tá aprendendo espanhol também. Aí a gente pensa em ficar aqui, conhecer outras cidades, tem muita coisa muito bacana por aqui. A gente pensa em conhecer as coisas, né, fazer um curso, acho que mais essas coisas. Com a residência permanente, o Rodrigo vai poder revalidar o diploma dele de professor, e aí também eu vou poder começar um curso, ou também revalidar o meu de enfermagem. E além disso, o nosso foco assim, principal para esse ano é ficar mais envolvido com as pessoas daqui, né? Principalmente com os franceses, com as pessoas, com os canadenses, né? Com as pessoas que falam francês. A gente tá bem empenhado. Não pode falar isso pra eles. Eles não gostam de francês também. Então essa é a nossa meta, assim, se envolver bastante na igreja, estar muito aberto, né? Receber bastante pessoas na nossa casa e esperar a residência. Olha só que legal, é o cristão indo para outro país. Você vê que no começo da conversa, a motivação que originou tudo, os dois já eram cristãos. A motivação toda era, vamos tentar uma outra oportunidade, vamos fazer outra coisa diferente. Mas não vamos fazer desconectado do mundo, vamos procurar uma igreja. Aí eles nos procuraram aqui, né, da Tente. E aí a gente começou a conversar. Eles estão tendo ainda, né, a mentoria com o nosso jetlagger número 3 lá, o Kleuber. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de encontrar com a Cris, em alguma reunião ela aparecer. Já, que é a esposa dele. Casal muito querido. E aí, hoje, qual que é o seu plano? Cara, o meu plano é fazer amigo, o meu plano é me envolver com a comunidade local, e assim, compartilhar o evangelho dentro desses relacionamentos, mostrar Jesus, isso tudo faz parte do que a gente fala, né, do que a gente conversa aqui. É parte da vida do cristão, ser cristão em um outro país. E pra mim foi chocante descobrir que vocês estão aí numa região pouquíssimo alcançada, né? Porque lugares que tem 1% da população de evangélicos, de cristãos, onde as pessoas se orgulham do ateísmo, é região não alcançada. Quando a gente pega o país Canadá gigantesco e bota num bloco assim, ó, esse aqui é cristão, um selo do país inteiro, a gente não consegue ter uma visão muito detalhada, né, de que tem um pedaço lá no Canadá que a situação é bem diferente, bem complicada, talvez tão complicada quanto, por exemplo, a Espanha ou tantos outros países europeus que o cristianismo já declinou. A gente mora numa cidade que tem a única universidade de medicina veterinária francófona da América, né? Então, assim, tem muitos estudantes aqui. E é uma coisa que a gente sempre conversa com o Kleuber, né? De tipo, nossa, tem universidade, tem os CEGEPs, que são os cursos técnicos. Tem muito jovem que vem pra cá estudar. E o Kleuber sempre fala, não, vamos trabalhar nisso, então vamos fazer um projeto com os jovens pra gente fazer alguma coisa. Então é algo assim que a gente tem orado, né? Pedido que Deus nos guie. A gente ouve o irmãos.com, a gente sempre vê o Paulinho e a Adri falando sobre hospitalidade. Então, desde o início, eu sempre falei pro Rodrigo, né? E se eu casar, eu quero que a minha casa esteja sempre de portas abertas pra receber todo mundo. Então é o que a gente tenta fazer aqui, né? Que legal. E você ouve o irmãos.com há muito tempo, né, Nayandra? Muito tempo, desde 2016, 2000. Olha aí, que alegria. Olha aí, Paulinho influenciando a família aí, Rodrigo e Nayandra, desde antes deles se conhecerem. Muito bom, uma alegria pra gente. A Nayandra, eu queria só ressaltar, né, que a Nayandra tem me ajudado bastante aqui na Tente. Todo mundo que segue a gente no Instagram, por trás desse nosso Instagram, tem um time de 3 pessoas e quem opera esse Instagram é a Nayandra. Então, quando alguém te responde lá no Instagram, é essa Nayandra que vocês estão ouvindo aqui no nosso episódio. Ela posta, ela responde, ela planeja, ela conversa com a gente, ela tá sempre disposta a ajudar. Às vezes ela fala, não tá um horário bom pra postar agora por causa do horário no Brasil, mas amanhã eu vou acordar
acordar cedinho e eu vou fazer pra pegar o horário certo das pessoas poderem ver nossas postagens. Ela tá sempre animada e a gente vai ter, como eu falei no último episódio, vai ter o Go Experience agora em março. Já tivemos algumas inscrições, já estão abertas as inscrições no site. A gente já fez publicações no Instagram, vamos fazer novas essa semana. Vocês se inscrevam para participar do Go Experience, que é totalmente online. E se você tá nos ouvindo no Canadá, nos Estados Unidos, aqui na América, é fácil de você participar, porque ele vai ser todas as terças do mês de março, durante 4 terças, de 7h30 às 9h30 da noite, no horário do Brasil. Quem tá na Europa, normalmente esse horário já é um horário difícil. 7h30 já vai ser lá 11h30, meia-noite e meia e tudo mais. Mas quem tá pra trás aqui da gente, no fuso, então é mais tranquilo, né? Então 5h30 da tarde, 6h30, 4h30 da tarde, dá pra participar. Tem 4 aulas onde a gente fala um pouco sobre o que é ser um cristão no local de trabalho, qual é a importância de compartilhar o evangelho todo no mundo todo, como funciona essa estratégia de fazer isso por meio do seu trabalho, dos seus negócios. A gente fala sobre BAN, fala sobre tent making, a gente fala sobre a jornada aí rumo ao campo e a gente traz participantes do Jetlag para contar um pouquinho como tá a vida, dar uma atualizada. Então, se você já ouviu todos os Jetlags aí, tem muita chance de você poder falar pessoalmente com os nossos entrevistados aqui, com os nossos Jetlaggers. Muito bom. Participe lá, entre, se inscreva, tentebrasil.com.br é a inscrição e as notícias e os detalhes a Nayandra vai postar aí nos próximos dias. Que legal. Valeu, Rodrigo. Valeu, Nayandra. Muito bom conhecer vocês. Vocês estão nas redes sociais? Tem um jeito das pessoas seguirem e verem um pouquinho da vida no Canadá ou vocês não postam muito? Não, o Rodrigo não posta não, mas eu posto mais. Não, mas o Rodrigo tá na linha de produção, gente. Então, 4h30 da manhã, 5h30 da tarde. Não, mas tem que começar a postar as curiosidades. O processo lá, ó, os ovinhos entrando na máquina, vai fazer uns videozinhos lá, vai ser legal. Meus filhos vão curtir demais ver como que faz conserva de ovo. Porque aqui em casa a gente até come conserva de pepino, de cebola, mas de ovo. Eu nem sabia que existia. Vim descobrir que o meu é meu nome mesmo, né? Nayandra Tinoco, Nayandra com Y. E o meu, eu acho que é Rodrigo, arroba... Rodrigo, arroba, cara. Você não tá nas redes sociais. Você tá passando um e-mail. O cara tá bem... o e-mail eu sei. Eu sou velho. Mas é só me seguir que ele tá lá. Tá bom, beleza. Muito bom, gente. Prazer demais conhecer vocês. Agora que eu identifiquei o sobrenome Tinoco, eu já tinha visto suas interações, Nayandra, com a gente lá em irmãos.com. E é muito bom conhecê-los pessoalmente ainda que virtualmente. A gente mantém o contato aí. E valeu, Gustavo. A gente se vê mês que vem com mais um destino do nosso Jetlag. É isso aí. Temos uma listinha aqui. Vamos ver quem tem disponibilidade. Dessa vez, Rodrigo e Nayandra se animaram de passar a manhã de sábado gravando com a gente aqui. Muito bom. Até mês que vem, então. Até mais.